Tamo de volta, episódio 2, Mary and Martha. Se você ainda não assistiu a nossa resenha, análise do primeiro episódio, corre lá, assiste, volta aqui ou assiste aqui e depois vai lá. Que a gente tá comentando todos os episódios de The Handmaid's Tale, se inscreva no canal. Dá seu like. A tia Lídia tá de volta e ela tá muito debilitada. E nervosa. E bravíssima, já chegou dando choque. Blessed be the fruit, dear. I'm glad to see you're feeling a bit better, Aunt Lydia. Aren't you kind? A presença da tia Lídia não traz muitas coisas novas. O que ela comenta é o fato da tia que estava substituindo enquanto ela estava em recuperação ser mole e ter deixado a June ir para casa do Lawrence. E ela faz uma pergunta que é o que há de errado com a esposa do Lawrence. E eu fiquei me perguntando o que será que as pessoas em Gilead fazem com pessoas que têm doenças mentais. Pelo que a gente viu, provavelmente elas são descartadas. Mandadas pra colônia, e porque não vai ter serventia, né? Então, deve ser por isso que o Lawrence esconde tanto que a esposa dele às vezes tem algum problema, que eu não sei se ela tem tipo uma bipolaridade, né? Parece uma bipolaridade. Ela alterna, né, os momentos muito deprimidos, muito depressivos, com a euforia exacerbada. E nesse episódio ela tem um momento em que ela meio que organiza tudo. Estão os guardiões chegando na casa enquanto tem a Martha que tá machucada e tá aquela confusão e ela chega e resolve a situação, né? Então ela tá calma. E aí daí a um tempo ela já tá meio um pouco transtornada lá no jardim, mexendo nas plantas. Vale lembrar que a esposa do Lawrence é uma ex-professora de artes. Isso o próprio Lawrence conta na segunda temporada, quando ele tá com a Emily lá na casa dele. O que dá mais uma camada complexa pra ela, né? A gente tende a ver pessoas ligadas às artes como progressistas, pessoas de mente esclarecida, mais abertas, não tão preconceituosas. E imagina o que é ser uma professora de artes no regime gileadiano, né? E ela se mostra também chateada com a situação, porque ela chega a falar pra Emily que o Lawrence criou tudo aquilo, ele criou as colônias, então talvez isso ainda prejudique um pouco mais a saúde mental dela. O segundo episódio, Mary and Martha, é quando a gente também vai desfiando um pouco mais da personalidade do Lawrence, e que pra mim tá sendo um dos personagens mais sensacionais da série, porque é um cara muito massa, ele é muito complexo. Ele não é... A gente acha que ele era um traidor de Gilead e ele, na verdade, não é. Ele pode ter lá suas insatisfações com o regime, mas ele ainda acredita claramente isso. Ele deixa isso claro pra June. Quando ele tá falando sobre o que eles fazem com as pessoas que não são tão úteis. Isso no terceiro episódio, a gente vai chegar lá. You seem like you'd be good at influencing people. A gente já vai desfiando um pouquinho dessa personalidade. No começo não dá muito pra entender qual é a dele. Ele tá se colocando numa situação muito complicada e perigosa, levando a June pra dentro de casa, e ele fala, nossa, será que foi um erro eu te trazer? Porque, né, a gente tá vendo que você não tá se comportando muito bem. E aí, no começo, não dá pra saber se é só esse risco que ele tá correndo ou se ele ainda acredita em Gilead. Ele meio que é um mistério, assim. É um esfinge. São muitas camadas. Você bateu no microfone. São muitas camadas que eu acho que a gente vai ainda desvendar nessa terceira temporada. E o segundo episódio também trouxe um fato, um desenvolvimento da ideia da revolução muito interessante, que não é algo simples de se fazer. Óbvio, você tem um monte de gente que é extremamente oprimida, as mulheres extremamente oprimidas em Gilead, e não é só porque elas querem que vai acontecer a revolução. A gente começa a ver como que funciona essa rede de proteção, a rede revolucionária das Martas, como que eles funcionam, como que é essas remoções das pessoas, E elas né? não removem pessoas, elas só contrabandeiam coisas. Quando vão tentar remover uma pessoa, dá muito ruim. E pra você ver o risco que elas correram fazendo o que elas fizeram no fim da segunda temporada, ajudando a June, né? E a gente conhece um espaço novo na cidade também, né? Que é um espaço que as aias não podem frequentar. E talvez por isso a gente nunca tinha chegado lá, né? Um espaço que as Martas vão, que pessoas que trabalham na cidade, os
people É. vão, que as aias não podem ir porque tem muito produto químico, É uma isso pode prejudicar. É uma lavanderia industrial. Eu fiquei imaginando também que, além de prejudicar, porque você ficar respirando e tudo mais, realmente é prejudicial para a saúde, mas também eu fiquei imaginando que pode acontecer suicídios, né? Das aias, deles tentarem evitar suicídios de aias, tomando, sei lá, solvente, essas coisas que tem em lavanderia industrial. A imaginação foi super longe. Mas faz sentido. Achei muito significativo a filinha que as Martas fazem para apresentar o documento e poderem entrar lá. Parece uma coisa meio de gado, assim, muito... E que acontece no mundo, né? Eu me lembrei de um vídeo que eu vi sobre o conflito entre Israel e Palestina e dos palestinos que passam por umas baias, assim, nem sei o nome pra dizer o que é aquilo, né? Eles passam por um cercadinho para apresentar os documentos e é muito parecido com aquilo ali, assim, uma filinha, eles estão indo trabalhar e passam por isso, tem que chegar muitas horas antes para poder chegar no seu destino de trabalho. Então é coisa que existe, né? Esse risco da remoção das pessoas fica muito claro numa sequência lindíssima. Faria tempo que eu não vi um plano de sequência tão bonito, tão bem executado quanto nesse segundo episódio, que é no porão da casa do Lawrence. O jogo, a mise-en-scène da sequência inteira é uma coisa assim, é uma aula quase de plano de sequência, de plano, na verdade, né? Enfim, de narrativa mesmo, de linguagem televisiva, linguagem cinematográfica. Se tem uma coisa que Handmaid's Tale tem, é uma qualidade cinematográfica na execução, né? Na produção. Então, a fotografia é excepcional, o som e a edição enfim, é maravilhoso. E aí, nesse momento, a gente vai acompanhando a June no porão, recebendo uma Martha que está ferida. No meio do caminho, a Martha morre, depois entra o Lawrence. Então, o jogo de entradas e saídas, começa o plano com a June descendo as escadas, termina o plano com o Lawrence subindo as escadas. Então, assim, é tudo muito sensacional, muito bem feito. E dá muita aflição aquele momento em que outro feixe de luz entra pelas janelas e elas têm que se esconder, a June tem que puxar a Martha ferida pro chão. É muito aflitivo, a parede suja de sangue chegando. É pura tensão mesmo, Muita tensão. Muita ansiedade. E pra fechar com chave de ouro tem o Lawrence, super mauzão, mandando ela cuidar dessa situação sozinha. Realmente a June, né, ela se arrisca e arrisca a vida das pessoas. Aquela cena, inclusive, dela enterrando a Martha, eu fiquei muito com a impressão de que já rolou isso antes. Porque é muito natural, tipo assim, o que ela faz? Ela enterra no quintal do Lawrence. Meio que dá a entender, tipo assim, vai lá, bota ela lá. Now Mom's got work. Nesse episódio a gente vê a Emily também sofrendo uma espécie de estresse pós-traumático e eu fiquei pensando muito em pessoas que voltam da guerra, assim. A gente tem muitas representações em filmes e séries de pessoas com trauma e que não conseguem superar. E Gilead praticamente é uma guerra, né? Especialmente para as mulheres, assim, é traumático no corpo, na mente, nas relações sociais. Ela perde a esposa e ela vai voltar e não sabe, ela não tá completa, né? Ela não sei se ela não se sente a mesma pessoa, não sabe a situação que tá a esposa dela, ou ex-esposa também, não sei. Não sabe nem se o próprio filho vai a reconhecer, se ele lembra dela. Então, nenenzinho, né, quando eles são separados. Várias informações na cabeça, sem falar no sofrimento todo acumulado durante esse tempo, né? E aí tem os tratamentos que ela vai se submeter. Isso é muito importante, assim, mostrar que ela precisou de muita ajuda, de muito auxílio, né? Além de ter uma rede também, né? A Moira tá super legal, super compreensiva. O Luke nem tanto. Nem tanto. Eu achei, assim, que eles acertaram super em colocar esse personagem, porque desde o começo ele tem uns aspectos meio assim... ele parece ser um cara legal, mas ele tem muitos problemas. Esse episódio, ele demonstra uma masculinidade frágil demais. Ele fica meio chateado que a June continuou lá pra salvar a filha deles. É como se
ela não pudesse fazer isso. Como ele tem um momento que ele deixa claro, assim, Ele na verbaliza, expressão e na fala, que, ela tá lá, ela vai salvar a Hannah. E eu não tô fazendo nada. E aí ele também não tá conseguindo encarar a Emily, né? Como se, tipo, você tá aqui, mas a minha esposa não. E o bebê também, ele não quer no primeiro momento ter contato, porque é filho da esposa dele, mas não é filho dele. E aí tem algo que se relaciona diretamente com a situação da Emily, que é como que o Canadá vai lidar com esse fluxo migratório, com essas pessoas que estão tentando ultrapassar a fronteira, e aí a sensação é que vai aumentar cada vez mais, porque a revolução em Gilead está acontecendo, mas eles querem mudar o sistema lá, mas também eles incentivam as pessoas a irem. Eu quero ver agora mais forte, desenvolvido, e eu acho que talvez eles vão enveredar um pouquinho por esse caminho, dessa crise que obviamente tem, né? Como que o Canadá vai lidar com isso também. Tem uma cena no refúgio lá, onde eles ficam, né? Que fica o pessoal de Gilead aqueles predinhos lá, que são até padronizados, assim, em que eles estão lá pegando correspondência, e aí a atendente fala, tipo assim, todo mundo adora o Canadá. Só que ela fala de um jeito muito, tipo, tá, todo mundo ama aqui mesmo. Meio, pô, vocês saem de lá e vem encher o saco aqui, meio assim, sabe? Não é encher o saco, ela entende a situação. Ih, tá parecendo o povo dos Estados Unidos, falando dos imigrantes. De certa forma, um problema também que eles vão ter que solucionar. Estão solucionando bem, estão se virando bem, até certo ponto, né? E também ver se vai haver mais posicionamento, porque houve em alguns momentos nas 2 primeiras temporadas em que eles foram à embaixada canadense falando, né? Mas, pô, tá aqui do lado, vocês não fazem nada e tal. E a embaixadora falava, é o país deles, a gente não tem como interferir lá. E a gente não vai interferir lá. O que a gente pode fazer é as vias diplomáticas, tipo, tentar convencer as pessoas de que o que acontece em Gilead é errado. Então eu imagino que eles vão talvez enveredar um pouquinho para esse desenvolvimento canadense também, né? Essas foram as nossas percepções do segundo episódio. Se você percebeu alguma coisa, se você achou algo interessante, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. Lembrando que toda terça-feira tem episódio no Casa da Marta, o nosso podcast que vai expandir ainda mais essas conversas sobre Gilead, sobre Handmaid's Tale, sobre aias, sobre martas, sobre esposas. Relacionando com a realidade. Relacionando com o nosso mundo, principalmente. Refletindo sobre o que a série tem a nos dizer também, né? Apesar de ser uma ficção, ela traz muita coisa bacana pra gente pensar, pra gente discutir. Então tá lá no site mexido.net. Tá também no Spotify, pode procurar que tá lá. Se inscreve, compartilha, chama os amigos para ouvir. Enfim, espalha a palavra como eles espalham em Gilead. Credo. Não, Isaiah espalha a palavra também. Ah, tá. Daqui a pouco vai ter vídeo do terceiro episódio também. Estamos soltando 1, 2, 3 separado para não ficar vídeos tão longos e pesados. Assista, se inscreva no canal também que a gente vai analisar a temporada inteira. E até o próximo. Até. Tchau. Bitch, I'm back.